O Tobias ele é amigo do Gumbo e do Darwin, apesar que eles têm intrigas de vez em quando. Afinal, vocês sabem que no começo do desenho, o Tobias e o Gumbo brigavam pela Penny, e já gerou inclusive muita cena engraçada. Mas com o passar do tempo, depois que o Gumbo começou a namorar a Penny, o Tobias e o Gumbo viraram amigos, apesar que eles nunca foram tão próximos. Mas teve um episódio na sexta temporada chamado O Único, em que o Tobias quer ser melhor amigo do Gumbo, só que como ele já tem muitos amigos e também o melhor amigo dele é o Darwin, ele acabou pensando em eliminar todos para se tornar o único amigo do Gumbo. Nesse dia podemos dizer que o Tobias simplesmente enlouqueceu. Só pode haver um. Um bolsão? Não, um amigo! Mas vocês já vão entender do que eu tô falando, só que se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E hoje vamos conversar um pouco sobre o dia que o Tobias estava disposto a fazer qualquer coisa para se tornar o único amigo do Gumbo, até mesmo se livrar dos outros amigos dele. Com certeza nesse episódio ele não estava batendo bem. E dessa vez começa na escola, onde o Gumbo e o Darwin estavam conversando no vestiário, onde o Gumbo estava zoando a si mesmo já que ele estava um pouco gordinho. E até aí estava tudo bem, porque o Gumbo ele estava fazendo piada consigo mesmo, então ele não tinha problema nenhum. Só que quando o Tobias apareceu para zoar com o Gumbo, ele acaba ficando em choque como se tivesse incomodado. Aí, irmão, sua barriga tem mais dobras que uma convenção de origami. E não para por aí, porque logo em seguida, a gente percebe que o Gumbo tá um pouco fraco. Ele tentou carregar alguns livros e poucos segundos depois ele já estava cansado. E como sempre, ele acaba fazendo uma piada consigo mesmo, falando que se ele fosse um herói, ele seria um homem menino, já que ele não tem força e até o Darwin começou a zoar ele. Porém, logo em seguida, acabou chegando o Tobias fazendo a mesma coisa, só que com o Tobias foi diferente, porque o Gumbo já ficou incomodado de novo. Aí, cara, a única coisa que você levanta com esse corpinho é a minha autoestima. Mais uma vez ele faz aquela cara como se não estivesse gostando. E na hora do almoço, o Tobias faz uma piada pesada com o Gumbo tentando zoar ele. Aí você é tão otário que as pessoas só sentem a sua falta na hora de ter alguém pra zoar. E pela terceira vez o Gumbo se sente incomodado de novo, só que dessa vez ele acabou percebendo uma coisa. Toda vez que o Tobias zoa ele, o Gumbo sente um incômodo como se estivesse quebrando uma costela dele. Que o Darwin inclusive até ficou pensando nisso, porque ele não fica chateado quando é o Darwin que zoa o Gumbo, sabe? Mas por que será que ele fica incomodado quando é o Tobias? Então ele ficou pensando bastante sobre isso. Então logo em seguida o Gumbo queria entender por que ele fica chateado quando é o Tobias que zoa ele, já que ele não se incomoda de zoar a si mesmo e nem quando o Darwin zoa a ele. E é quando eles começam a brincar ali de psicólogo para tentar entender o que tá acontecendo. Então Darwin ele faz umas perguntas sobre as emoções do Gumbo, para tentar entender se descobre alguma coisa. Até que durante essas perguntas, o Darwin percebeu uma coisa, o ego dele é enorme. Então após isso, eles perceberam uma coisa tentando entender as emoções do Gumbo, que o Gumbo tem um ego enorme e ele se ama muito. E eles começam a fazer piada porque o Darwin tinha visto o ego do Gumbo se beijando. Então o Gumbo começou a beijar o Darwin ali brincando só pra dizer como se fosse o ego dele, sabe? Só que mais uma vez apareceu o Tobias pra tentar se meter na conversa dos dois. Ganhei! E o Gumbo teve a mesma reação que ele sempre teve, e aí que ele percebeu uma coisa. Ele chegou à conclusão de que ele age desse jeito com o Tobias porque eles dois não são amigos próximos o suficiente para ter esse tipo de intimidade. Tipo como ele é com o Darwin, que eles brincam, zoam, mas ninguém fica chateado um com o outro. E isso basicamente faz total sentido, porque tem pessoas que a gente tem mais liberdade para conversar, até mesmo para zoar, só que não é com todo mundo que isso funciona. Para ter uma amizade desse nível leva anos para construir, coisa que o Gumbo e o Darwin têm, porque além deles serem irmãos, eles são melhores amigos, que não é a mesma coisa com o Tobias. E é exatamente a comparação que o Gumbo faz do que é um amigo próximo e o do que não é. O Tobias não é meu amigo suficiente, esse é o problema. O que é? Então depois que o Gumbo entendeu finalmente porque ele estava incomodado com o Tobias, ele estava pensando em conversar com ele na segunda-feira na escola para pôr um tipo de limite. Ele não queria magoar o Tobias, mas ele queria colocar um limite. Até que nesse momento, simplesmente do nada, o Tobias vai na casa do Gumbo como se fosse a casa dele. Ele vai na geladeira, abre e pega o último sorvete, como se ele fosse próximo do Gumbo o suficiente para fazer esse tipo de coisa. Aliás, avisa sua mãe que acabou o sorvete. Esse era o último.
Então, sem muita conversa, o Gumball só expulsa o Tobias da casa dele, até porque ele tava sendo muito folgado fazendo isso. Só que mesmo assim, ele continua fazendo a mesma coisa, que inclusive ele pegou dinheiro da carteira do Gumball, como se ele tivesse esse direito ou se ele fosse próximo do Gumball o suficiente para fazer isso, ao ponto que ele expulsou ele da casa e vai direto pro ônibus e vai pra casa dele. Que o Gumball aproveitou essa oportunidade para consertar a porta. Só que de novo, mais uma vez o Tobias apareceu lá dentro, que sei lá como ele fez isso, talvez entrou pela janela. Que inclusive o Tobias tentou se entrosar falando que lembrou da vez que eles consertaram o telhado da casa. Naquela vez que o 8 surtou e acabou quebrando o telhado deles. Só que se vocês não lembram desse episódio, o Tobias não apareceu nele. Só estavam tentando confundir a cabeça do Gumball. Só que na verdade, o Tobias estava observando eles de casa. Só que ele só estava achando engraçado, ele nem pensou em ir lá para ajudar. Só provando que eles não são amigos tão próximos como o Tobias tenta parecer. Inclusive, o Gumball tentou expulsar o Tobias de novo da casa dele, só que ele consertou a porta tão bem que ele jogou o Tobias na porta e ela não abriu, então ele acabou se machucando. Mas vocês já consertaram... Droga, consertei bem demais. Então o Gumball aproveitou essa oportunidade para ser sincero com ele, porque existem diferentes tipos de amizade. E o Tobias, ele tinha que entender o papel dele, porque ele é sim amigo do Gumball, mas não um amigo próximo o suficiente para fazer o que ele estava fazendo. Então foi aí que o Tobias entendeu que ele não pode ser o melhor amigo porque ele já existe, que no caso é o Darwin. Ele até tá na lista de amigos do Gumball, só que ele tá ali por 6º lugar. E isso que o Gumball falou, o Tobias acabou distorcendo tudo. Então, se todos os outros amigos sumissem... nós seríamos os melhores amigos? Porque ele acabou entendendo que se não houvesse outros amigos, ele seria o primeiro da lista. E o Gumball até fala que seria porque ele não teria outra escolha, a não ser aceitar o Tobias como único amigo. E o Tobias entendeu o que o Gumball falou, só que ele distorceu tudo. Porque no dia seguinte, ele demonstrou o que ele estava disposto a fazer para ser o melhor amigo do Gumball. Na saída do shopping, ele estava parecendo um mafioso no meio da praça que foi encontrar o Leslie. E o Tobias chamou o Leslie para o estacionamento, e chegando lá, o Leslie pensou que ele queria vender balões e achou que o Tobias era o vendedor. Até que do nada, o Tobias puxa uma espada do casaco e vai atrás do Leslie. Só pode haver um. Um bolsão? Não, um amigo. E na sequência, ele vai atrás de outros amigos do Gumball que estão na lista acima dele. O que me surpreendeu, inclusive, é que o Robot é mais amigo do Gumball do que o Tobias. O João Banana eu já esperava que, inclusive, ele também foi atrás do João Banana, pra vocês terem ideia. Mas um outro personagem que também me surpreendeu é o Gumball considerar mais a Sarah que o Tobias. A gente sabe que o Gumball e o Darwin têm medo dela porque ela já demonstrou ser lunática. E até uma fã deles de forma exagerada. Mas mesmo assim, eles consideram mais a Sarah que o Tobias. Isso me surpreendeu bastante. E na sequência, o Tobias vai atrás da Carrie, que ele até conseguiu acertar ela, já que ele conseguiu usar um pau fantasma e atingiu ela. E depois de tudo isso que o Tobias foi atrás dos amigos que o Gumball mais considera, ainda estava faltando mais uma pessoa que vocês devem saber quem é, que no caso é o Darwin. E chegando na casa do Gumball, o Tobias conseguiu atravessar a porta como se fosse um fantasma. Isso porque, segundo ele, depois que ele conseguiu derrotar os amigos do Gumball, é como se tivesse ganhado as habilidades deles. Então ele atravessou ali a porta como se fosse a Carrie, por exemplo. Teve até um momento engraçado que ele tentou usar os poderes do João Banana, mas ele tava só passando vergonha. Usando os poderes do João Banana de radiação, vai demorar um pouco, porque uma banana só tem 360 mg de potássio. Pelo menos os poderes da Carrie são mais úteis. Inclusive, ele conseguiu carregar um sofá que ele caiu em cima do Darwin. Só que o Gumball dá um sermão nele, porque não é assim que se conquista uma amizade. Ainda mais arrumando confusão com outros amigos do Gumball. E foi então que descobrimos uma coisa, que tudo isso que o Tobias fez, parecendo que tem superpoderes, na verdade, era a imaginação dele. Ele só tava passando vergonha, basicamente. Faça silêncio aí, por favor. Pelo menos depois disso que o Gumball falou, o Tobias percebeu uma coisa, que ele é um bom amigo, mas ele não é o melhor. E ele caiu na real e percebeu como ele estava exagerando e também seus limites. Só que como o Gumball colocou uma barreira na amizade dele com o Tobias, ele acabou entendendo que ele não é um amigo muito próximo do Gumball. Então por conta disso, ele nem quis ajudar o Gumball a tirar o sofá de cima do Darwin. O que eu achei engraçado que o Gumball entendeu, apesar que o Darwin estava ali passando mal. Tá bom. É justo.
E uma coisa que eu achei bem interessante nesse episódio é que ele mostra que toda amizade tem um limite, e também o quanto você pode ser próximo ou não de uma pessoa. E quando chega o caso de não ser, tem que demonstrar um limite. Felizmente terminou tudo bem e o Tobias entendeu que apesar que ele e o Gumball são amigos, eles não são próximos o suficiente para agir dessa forma que ele estava agindo. Mas eu achei engraçado que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para ser o número 1. Mas me diga, o que você achou dessa atitude do Tobias? Ele merecia ser mais considerado pelo Gumball? Dê sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.